Olá, meus amores do terceiro ano, bom dia! Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Isso mesmo, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de matemática. E ontem nós estudamos e aprendendo sobre o metro. O metro significa a medição de alguma coisa que você faz, não é isso? E aí? A tia passou uma atividade que vocês iriam medir 3 objetos da casa de vocês. O que foi que vocês mediram? A tia tá muito curiosa para saber quanto, né? Qual foi, se você mediu em centímetros ou foi em metro. E o que você mediu, certo? A tia, ela mediu ela mesma. Ela não quer contar a altura dela não, galera. Então vamos lá. Vocês sabem, né, que a palavra metro, ela significa o que mede. Então, nós vamos trabalhar com o metro. Vocês sabem que tem uma tabela. Nós temos algumas medições maiores que o metro, como vocês viram, né, a distância entre cidades, que nós chamamos de quilômetro, que é o km, mais utilizada, mas a gente também tem o hectômetro e o decâmetro. E nós temos o que a gente pode medir menor que o metro. Como vocês sabem, o metro é igual a 100 centímetros. E existem objetos que são bem menores. Então, para facilitar a vida das pessoas e também para medir, né, as coisas menores que um metro, nós temos outras formas também de medir. Nós utilizamos o decímetro, utilizamos o centímetro e o milímetro. Como vocês sabem, o centímetro ele é mais utilizado. Vocês já ouviram falar quantos centímetros tem o palmo de vocês? O palmo da tia tem 20 centímetros. Então eu posso pegar uma régua e fazer essa medição. Ou eu posso pegar uma fita métrica, mesmo que ela tenha 1 metro, tem 100 centímetros, eu vou fazer a medição do meu palmo, né, da minha mão. Então, é importante, o metro serve para medir. Então, todo mundo aqui já sabe, né? Se eu perguntar para vocês para que serve o metro, vocês irão me responder que ele serve para medir. E nós temos coisas maiores que o metro, né? Elementos maiores que o metro e elementos menores que o metro, certo? Então, isso está tudo resolvido, não é isso mesmo? E a tia passou a atividade da página 53 e 54. E hoje nós iremos fazer a correção. Então, vamos ver o que é que vocês acertaram. O que é que vocês ainda precisam, né, aprender sobre o assunto. Tudo bem? Então, vamos lá. Na página 53, nós temos uma questão. A primeira questão diz o seguinte. O que é que ela queria que você fizesse? Ela pede, né, para você completar os espaços. Então, você iria colocar a palavra de acordo, né, com o que se pede. Então, vamos lá. Alternativa A. Para medir nossa altura, usamos como unidades de medida qual? Isso, o metro e o centímetro. Por exemplo, vamos supor que a pessoa meça 1,30 m. 1,30 m, 1 metro, vocês já sabem que é 100 centímetros, mais 30 centímetros. Então, para facilitar a vida da pessoa, né, do ser humano, nós temos 1 metro e 30 centímetros. Então, nós medimos, né, a nossa altura através do metro e do centímetro. Beleza? Até aqui? A letra B. Para medir itens do seu estojo, como um lápis, uma borracha ou um apontador, você pode usar como medida o quê? Quais são as formas, a mais utilizada, que a tia até falou, né? Menor que o metro para fazer a medição. Se são coisas pequenas, então nós vamos utilizar o centímetro. Muito bem, o centímetro é o utensílio, né, de medição mais utilizada para se usar menor que o metro, ok? Então, para objetos pequenos, nós utilizamos o centímetro. Nós temos tanto na fita métrica os centímetros, né, para se chegar ao metro, como nós temos em uma régua, em um metro articulado, como nós temos em uma trena. Tudo isso são formas, né, diferentes de nós fazermos uma medição.
A segunda questão, você iria marcar um X nos instrumentos que usamos para medir nossa altura. Então, vamos lá. A primeira imagem, nós temos uma fita métrica. A fita métrica, ela serve para medir a altura? Sim, quem colocou um X no primeiro quadrinho está correto. A segunda imagem, do lado, nós temos um relógio. O relógio, ele serve para medir nossa altura? Não, o relógio não serve, então não marquem um X no relógio. O relógio, ele serve para medir as horas. E no terceiro quadrinho nós temos uma balança. A balança, ela mede a nossa altura? Não. A balança, ela faz o quê? Ela mede o nosso peso, não é a altura. Então não marque a balança. E por último, nós temos no último quadrinho uma trena. Sim, a trena serve para medir a nossa altura. Se nós tivermos na nossa casa uma trena, nós podemos fazer a nossa medição tranquilamente. Vamos lá, a terceira questão. Qual é a medida de comprimento mais adequada para medir? A nossa altura é qual? Isso mesmo, o metro. É o metro que mede a nossa altura. A largura da borracha. Se é largura, nós estamos falando de milímetro. Então, o mais utilizado é o milímetro, a letra B. Letra C, a largura da porta. A largura da porta, como é menor, nós utilizamos o centímetro. E letra D, o comprimento de um lápis, nós utilizamos também o centímetro. Um lápis, ele não dá 1 metro, não é? Então, a unidade menor que o metro, mais utilizada para medir objetos, é o centímetro. Então, faça a correção aí de vocês. A Titã me pediu a página 54 e nós iremos fazer a nossa correção da página 54. A quarta questão. Com a ajuda de uma régua ou de uma fita métrica, meça e escreva as medidas indicadas abaixo. Nós temos lá a altura da carteira da sua sala. Como vocês estão em casa, você vai pegar, pode ser uma cadeira da sala de macarrão, você poderá pegar uma cadeira da mesa da cozinha, pode ser qualquer cadeira, né, da sua casa, que você tenha dentro da sua casa. A cadeira do balcão. Então, qualquer cadeira você vai fazer a medição, medir a sua altura dessa cadeira. Tudo bem? A letra B. Comprimento do quadro. Se não tem o quadro, você vai fazer uma medição de uma outra coisa. Pode escolher um objeto da sua casa e fazer a medição normalmente. Igual a tia pediu 3 objetos da sua casa, se você já fez a medida, você só coloca aqui, tudo bem? Só que coloca o nome do objeto que você mediu, tudo bem? Letra C, largura do livro de matemática. Então, você vai medir a largura do livro de matemática. Olha que todos os livros são iguais, então faça a medição correta, tudo bem? Para serem as respostas iguais. Quinta questão. Complete o quadro. 1 metro é igual 100 centímetros, beleza? 2 metros é igual 200 centímetros. Se 1 é 100, 2 é 200. 3 metros é igual 300 centímetros. E por último, nós temos 6 metros. Equivale, né, a 600 centímetros. Então, você vai fazer sempre uma continha, né? Se nós sabemos que 1 metro tem 100, você vai ver quantos centímetros equivale a esse metro. Tudo bem? Não é tão fácil, mas também não é a coisa de outro mundo. Dá para fazer. E por último, a sexta questão. Use a régua para medir. Então, você vai utilizar a sua régua para medir esses espaços. Quem já fez a medição, vamos ver se você mediu da forma correta. A letra A, essa linha reta com 2 pontos, nós temos 6 centímetros. A letra B, quadrinho da letra B, essa linha reta que nós temos na letra B, no quadrinho da letra B, ele mede 4 centímetros, ele é menor que o primeiro. O quadrinho da C, a nossa linha reta do quadrinho da letra C, nós temos 3 centímetros. E por final, a letra D, uma
bem maior, né? Pelo tamanho, nós já notamos o seu, que é maior, o seu tamanho. Ela mede 7 centímetros. E aí, você fez a sua medição correta? Se sim, me diga. E nós vamos encerrar nossa aula de matemática de hoje fazendo essa correção, trabalhando ainda em cima, né, das medidas de comprimento, falando que o metro ele serve para medir. E quando nós não utilizamos o metro, nós podemos utilizar para maiores comprimentos, nós utilizamos o quilômetro, que é o mais utilizado, e menor nós temos o centímetro, e também o milímetro, geralmente ele também é utilizado, certo? Então eu vou deixar a atividade para vocês, mais 2 páginas de matemática, a página 55 e a página 56, certo? Então nós encerramos a nossa aula de matemática de hoje. Tenham todos uma ótima tarde de quinta-feira. Tchau, tchau e bons estudos. Beijos!